Bom, maravilha. Começando mais um PaterCast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapolar. Lembrando só que o PaterCast é um movimento para resgate da paternidade, né? É isso aí. Show de bola. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre paternidade na prática, esportes. Então, a conversa é direcionada para pais ou quem já está prestes a se tornar pai, já está com isso, né, no alvo, e o assunto é esporte. Uau, Aí, bom, esporte é muito amplo. muito. Então, se a gente está falando sobre paternidade, a gente tem que falar sobre isso com, é, com o óculos de paternidade. Hum, Então, não vou falar, por exemplo, qual time você torce, apesar de saber que é pro Coringão. Isso não é importante nesse momento. não. Não, tá bom. É o melhor time? É. Mas o quê? É importante isso no momento? Não. Tudo bem. Então, a gente vai falar sobre paternidade e sobre esporte no enfoque de paternidade. Como que você vê esporte no enfoque de paternidade? Você que é um pai em potencial. Em potencial. Caraca, eu vejo que a diferença de quem pratica para quem não pratica é muito grande. Não, mas daí você está falando sobre o ponto de vista do pai. Dos filhos. Ah, tá. Não, Dos, porque também, assim, eu como pai, eu penso, eu preciso praticar esporte. também. Mas não, assim, para o meu bem-estar, porque o meu bem-estar vai se refletir na minha paternidade. Quais foram os esportes que você praticou? Com excelência, você disse. Todos, mas brincadeira. É, quando eu era Modesto. quando eu era bem pequenininho, eu joguei futebol, mas não jogava bem bola, não. Uhum. Fiz judô, foi até acho que faixa azul, verde ou laranja, alguma coisa assim. Fiz esgrima por muito tempo. A esgrima eu treinei para valer, fui seleção brasileira, ganhei campeonato sul-americano e tal. Caraca, isso aí É, foi profundo, então. foi. Abraço pro Biscuit, que sempre ouve a gente. O biscoito. Tá ligado, Biscuit? Abraço pro Biscuit, gente Abraço. fina. Aí, tanto na escola quanto na faculdade, eu joguei basquete. Então, eu joguei basquete muito tempo. Foi o que você mais praticou, então. Não, esgrima foi mais, e Mais? foi mais a sério. Mas daí, quando eu entrei, cara, aconteceu uma coisa muito triste, e aí a gente vai conseguir entrar já no tema. Quando eu entrei na faculdade, eu estava com 18 anos. Hum. E eu tinha feito esgrima desde os 8. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na USP e eu entrei à noite para fazer direito. Só que o treino da esgrima era à noite. Então, teve um conflito de agenda. Aí o técnico da seleção brasileira de esgrima mandou uma carta pro, pro reitor da faculdade à época, pedindo para me trocar de horário. E ele falou, cara, não posso fazer nada, não vou trocar você de horário. Eu falei, beleza, então eu vou parar de competir pelo Brasil porque você não quer me mudar de horário. Ele falou, desculpa, eu não tenho nada para fazer. Aí eu parei a esgrima. Quer dizer, não é culpa do reitor, né? Porque eu também já estava meio cansado, 10 anos, Quantos anos você tinha? 18? 18 ou 18 eu treinava tipo quase todos os dias, e tal. Tava Caraca, cansadão já. que animal. Só que aí eu abandonei, velho. Eu abandonei a esgrima e foquei 100% na faculdade, aí treinava basquete e tal. Só que eu senti que alguns problemas aconteceram aí. Então, eu não dividi muito essa decisão com meu pai, nem Hum. com a minha mãe. Foi uma decisão que eu tomei sozinho e eles, assim, ficaram meio à parte. Eu não lembro deles sentarem e discutirem a decisão comigo, o que eu acho que foi errado. Então, com o meu filho, se ele tiver numa situação parecida, ele joga basquete. Eu queria que ele viesse conversar comigo. Falou, cara, se for o caso, a gente atrasa um ano a sua faculdade, porque eu poderia ter aproveitado um pouco mais esse tempo do esporte, entendeu? Parou muito brusco, e aí, como eu não tinha aqueles hábitos de quem não faz esporte, quando eu caí na faculdade, também eu não soube lidar com festa, com bebida, entendeu? Com mulherada, não foi legal. Então, uma transição mais suave teria sido melhor. Interessante. E outra coisa que foi muito ruim, eu pedi perdão pro meu técnico. Eu saí bruscamente sem dar muita satisfação. Caraca. Eu encontrei com ele anos depois e pedi perdão. Porque estava errado. Não está certo você fazer um negócio desse. Só Uhum. que um rapaz de 18 anos às vezes não tem muita noção. Mas agora, quando os meus filhos estavam fazendo esgrima, pararam. Eu peguei os dois, a gente foi lá na sala de esgrima no clube e eu falei, cara, agora vocês vão
falar para o técnico que vocês estão parando, agradecer pelo tempo que vocês estiveram aqui, explicar por que que vocês estão parando, e deixar a porta aberta, entendeu? Então, é um aspecto de paternidade que o pai, ele precisa ficar atento, porque às vezes o filho está tomando umas decisões erradas, ou desonrosas, ou desrespeitosas, e não está nem percebendo. E o pai era bom que tivesse perto, ou às vezes a decisão errada. Eu preferia que eu tivesse ficado na esgrima, se eu não tivesse ficado, que eu tivesse conversado com o meu técnico e dado uma satisfação, entendeu? Entendi. Caraca, você acha que o esporte, ele é um negócio que passa de pai para filho? Você vê isso nos teus filhos hoje? Eu acho que o hábito de fazer esporte, sim, mas não necessariamente o próprio esporte. Uhum. Então, existe uma influência, por exemplo, meus filhos, eles foram fazer esgrima. É, porque esgrima é uma coisa não tão comum hoje em dia, né? É, não tão comum, é bondade sua, né? Totalmente incomum. Quem mais você conhece que fez esgrima? Ninguém, né? Só você. Então, é super incomum. Só eu e o Biscuit, né? É super incomum. Mas o ponto é que eles experimentaram esse esporte por influência minha, porque eu abri uma porta para eles. Uhum. Mas eu sempre deixei muito claro que eles iriam fazer enquanto quisessem, entendeu? Porque você não precisa. É muito ruim você fazer um esporte que você não gosta. Forçado, né? É, que você não é apaixonado, entendeu? Uhum. Então, eles não precisavam. Então, eu acho que existe uma abertura para fazer o esporte, mas o pai tem que ter o discernimento de não forçar, entendeu? Não, não forçar mesmo, não pesar, não faz, carrega a minha história, não sei o que lá, pô, mas daí o menino, a menina nem quer, entendeu? Mas hoje você falou que o teu filho, ele joga basquete. Joga. Mas por pura amor e aptidão que ele tem. Cara, ele é apaixonado por Ele basquete. gosta, né? Gosta muito, muito, muito. Eu jogo com ele, tem até às vezes eu coloco umas coisas no Instagram que a gente estava jogando, mas ele gosta muito. Ele gosta mais do que eu. Então é a paixão dele. Ele parou o esgrima para fazer basquete. Não fui eu que mandei ele jogar, entendeu? Ele podia estar jogando outra coisa. Uhum. Mas eu faço questão, eu sempre tive uma regra lá em casa de que precisa fazer esporte. Então, eu tenho algumas regras que eu acho que são boas. Uma delas é você precisa fazer esporte. A outra é, no máximo, dois. Não adianta fazer 50 esportes e fazer meia boca. Não, no máximo dois esportes. E a cada semestre, eles podem trocar. Então, vamos dizer que escolheu jogar basquete. Tá bom. Aí, no meio do semestre, quero trocar. Falo, não. Você vai honrar seu professor, seu técnico até o final do semestre. E aí a gente replaneja. Porque também eu entendo que dentro da prática esportiva tem a honra do seu técnico, entendeu? O cara tá investindo em você, tá te ensinando, ele tá tendo paciência, então não é para você ficar pulando de lá para cá. Nossa, isso já é um valor, né? Muito, muito bom de me ensinar através do esporte. Porque se você vai parar para pensar, o esporte, os benefícios que ele traz, eles são muito subjetivos. É difícil você falar, cara, eu estou aprendendo não sei o que lá para trabalhar, estou aprendendo engenharia para o meu trabalho. O esporte é difícil quantificar dessa forma. Eu acho que ele traz muito benefício pessoal, sabe? Em todas as áreas. Eu não consigo ver alguma coisa que o esporte possa ser ruim. Ui, ah, realmente. Você fez alguma coisa? Você jogava? Eu sempre joguei futebol, acho que era o que eu mais curtia, tinha amor de fazer, mas eu me machucava muito. Como assim? Não sei, sempre fui meio estabanado assim, acho que por conta do óculos eu nunca quis usar lente, Ah, é? então sempre voltava machucado assim, aí eu, Caraca, tomar bolada de óculos é muito zoado, né? é ruim, é ruim. Sim. Então isso me desmotivou, mas assim, eu nunca tive uma conversa em casa da importância de fazer isso daqui, uma Hum, direção. Eu fazia por gostar, mas eu também sempre fui de começar as coisas e não terminar, é engraçado. Sempre foi, principalmente nessa questão de hobby, esportes, nunca fui muito constante, assim, acho que o futebol foi o que mais ficou de paixão, de amor, mas eu também, pro lado de assistir, de acompanhar, eu não gosto, porque eu acho que é muito exagerado como a gente hum. encara o futebol aqui. Então, foi Ah, uma coisa que me afastou depois de certos acontecimentos aí, no próprio futebol brasileiro. Eu lembro de uma situação, é meio polêmica, mas 2009, 2008, não lembro o ano exato, mas o Fluminense tinha sido rebaixado e a Portuguesa era o próximo.
E assim, tinha sido rebaixado, aí os caras entraram, a CBF entrou com uma ação lá e conseguiu anular um jogo e refazer o jogo, e no resultado final do campeonato, Portuguesa rebaixou Hum, e Fluminense voltou para a Série 1. eu lembro, o Você tapetão. lembra? Nossa, cara, eu fiquei muito chateado com isso. Eu lembro de. Por que você ficou Eu chateado nem. com isso? Não sei, cara. Eu fiquei muito. Eu falei, cara, olha Quantos que. anos você tinha? Ah, 2008, quantos anos atrás? 15 anos atrás? Eu tinha. Devia ter uns 17 anos, sei lá. Fiquei muito bravo, cara. Mas porque também dentro de casa, e até um ponto falar assim, por mais que é esporte, eu vejo que tem o esporte com relação à saúde, mas tem o esporte também com relação a você gostar de ver alguma coisa, né? Sim. E eu lembro que sempre foi disfuncional a maneira como eu vi homens da minha família encarando o futebol, Hum. encarando de você ir viajar e ter que viajar ouvindo futebol, porque tá na hora do futebol, Ah, tá. o carro inteiro ouvindo futebol, ou coisas como, às vezes a esposa, a família queria fazer alguma coisa, o pessoal não faz a não ser ficar assistindo futebol. Então isso deixou algumas marcas na família de tipo, cara, futebol sempre foi muito chato para as minhas tias, para minha mãe, e Ah, até entendi. para mim um pouco nesse sentido. Então, quando eu comecei a desenvolver o gosto e tal, eu logo cortei, porque eu tinha muito vivo isso, de Entendi. ver os domingos de, cara, não tinha outra coisa para fazer, era futebol e acabou. É isso isso aí meu pai não tinha. Cara, eu vejo assim, futebol e time de futebol, é a coisa mais parecida de religião que não é religião que eu conheço. Verdade. Porque, assim, é engraçado, né, quando falam, é, é, parece um porco, tem cara de porco, tem focinho de porco, mas não é porco. Mas não é. Então, futebol eu tenho receio com relação a isso, é, porque eu sinto que ocupa um lugar de Deus na vida das pessoas. Eu sei que é um assunto super delicado, super difícil de falar, mas é uma realidade. Uhum, Não dá para falar que futebol não é uma idolatria. E dentro do cristianismo, a gente é ensinado a adorar somente a Deus. uhum, Então é difícil você colocar uma outra adoração. Então, dentro da minha casa, eu sempre tentei colocar o esporte como algo que você faz, que é super legal, é super divertido, você se desenvolve e ponto. Entendeu? Existe um lugar muito claro para adoração, e isso é a Deus, entendeu? sim. Eu acho que por um outro lado, a nossa cultura, apesar de ter isso muito forte, também a cultura de praticar esporte, eu acho que no Brasil a gente tem isso. Eu acho muito bom, Isso é muito bom, né? muito bom. Eu sempre estimulei nossa, inclusive meus pais eles tinham uma divisão entre eles, que era meu pai que cuidava dos esportes e minha mãe cuidava do estudo. É. Então, meu pai levava a gente em tudo que é lugar, levava em treino, levava em jogo, Que tudo. legal. E minha mãe olhava a lição de casa, cuidava se estava indo na escola, olhava as notas. Eles tinham essa divisão bem clara, sabe? Nossa. Foi bom pra gente, porque, cara, meu pai levou a gente para tudo que é lugar, para tudo que é canto, treino, jogo, campeonato. Foi muito bom. Eu lembrei de uma outra coisa que quando eu era pequenininho, tinha uns 5 6 anos mais ou menos, eu até então eu falava que eu era São Paulino, porque Hum. meu pai era São Paulino, mas meu pai, ele nunca gostou muito de acompanhar futebol. Ah, não? Então, o contexto que eu tinha com ele, ele não, ele, É o seu padrasto que ficava ouvindo no carro? não, meu avô. Ah, seu avô. Meu avô era bem viciado, meus tios eram bem viciados, assim, e não fazia mais nada, cara. É bem bizarro. Mas eu lembro que por conta da pressão de todo mundo de casa que era corintiano, menos eu era São Paulino, eu virei corintiano. Eles faziam, eles faziam eu chorar, pra você ter uma ideia, eu lembro. Sério? Daí depois chegou um ponto e eu tomei a decisão de fazer, mas porque era imposição um pouco, meu pai impunha essa parada. Meu pai não gostava de futebol, mas ele falou, você é São Paulino. Então, essa é coisa de brasileiro nesse negócio. Mas eu respeito isso, sabia? É, Assim, se o filho de um amigo meu vem falar, "Ah, eu sou palmeirense, o Palmeiras é o melhor, eu falo, é mesmo. Apesar de eu ser corintiano, mas eu acho que não se deve entrar nessa, cara, nesse espaço de definição do time de futebol do filho. Meio estranho isso, mas eu respeito isso, sabe? bom, não respeitaram o meu. É. Você sabe que nós somos em quatro irmãos lá em casa. É. Aí meu pai, São Paulino. Aí meus dois irmãos mais velhos, eles, quando eles eram menores, estavam numa época que meu pai trabalhava muito. Uhum. E eles ficavam muito com um tio meu. E esse meu tio, ele fazia assim, levava na padaria. Aí falava, você quer um Guaraná? Quero. Então fala que é São Paulino. E aí ele conquistou os dois mais velhos, cara. Daí meu pai percebeu isso e começou a pegar mais pesado no Gui e em mim. E nós fomos corintianos.
E assim, não existe nenhuma razão racional para uma pessoa torcer para um time. Dá Não. para falar um time melhor que o outro, é tudo tão sazonal, eles mudam. Então é puramente uma questão identitária, né? Não, você, o seu pai é, então você passa a ser, ou então você teve alguma experiência e aquilo te conquistou. Então daí, meus dois mais velhos, os dois irmãos mais velhos são paulinos e eu e o Gui, que somos os mais novos, somos E corintianos. seu pai era Corintiano. E corintiano? minha mãe é São Paulina. Ah, toma isso pra mim. Eram, né, os dois falecidos. Entendi. Mas a gente nunca brigou por causa disso, cara. Nunca, É, nunca, nunca. sempre foi Tira saudável. sarro um do outro e tal, mas zero briga, zero. Ah, eu vejo que o futebol foi, em questão de prática foi, eu cheguei, acho que fazer karatê, mas bem superficial, capoeira também, que era na escola. É, e depois, mais velho, isso bem recente, eu comecei a fazer boxe. Ah, você falou. É, E aí, eu, parou? cara, parei por questão, a gente mudou, né, da Granja Viana pra cá, e aqui eu acabei não Ah, me verdade. encontrando mais, mas eu fui pra uma academia que preparava pra você lutar realmente. Então não era, porque pessoas treinam o Mas por que boxe que as pessoas para treinam extrair, boxe? não, para extrair normalmente os princípios, pegar a base ou a parte física, né? Mas não é pra lutar? Cara, para preparar você para luta, igual o Oséias luta, Ah, quando você vai para uma academia igual a dele, vamos falar assim, você é preparado realmente pro fight, né? Aí quando você entendi. tá buscando condicionamento, isso é desconfortável. Então, assim, foi muito desconfortável. Os 5, 6 meses foram muito desconfortáveis. Mas agora você entende por que que depois de 10 anos treinando esgrima, eu parei. Porque Porque cansa, velho. é exaustivo, né? Não, quando você pega um atleta mesmo, os caras estão exaustos de treinar, cara. O Sim, nego fala, por que que você não corre? Eu falei, porque eu passei 10 anos correndo todo dia, em volta da pista, fazendo condicionamento. Cara, é muito cansativo. Se você não tira dentro do salário ou se você não é apaixonado, é muito difícil. é verdade. Tem que ser um. Eu fiz puramente por questão física e eu sempre admirei o boxe. Eu acho que é uma coisa que, até por proteção mesmo, até por você saber uma luta, alguma coisa. Mas você acha que, que você não ter feito um esporte competitivo quando mais jovem, que isso fez falta para você de alguma forma? Muita falta. É mesmo? Por causa do confronto. Que deixa eu fazer duas correções. Primeiro, meu pai era corintiano e não São Paulino. Boa. E eu acho que um pai deve influenciar na escolha do próprio filho e não deve influenciar na escolha do filho dos outros. É De um time. de time, então é o limite, mas de time de qualquer coisa. Você não tem que mexer na educação do filho do outro, entendeu? Você pode ensinar, tal, mas você tem sempre que respeitar o limite da autoridade do outro pai. Sabe esses negros que ficam metendo bedelho na educação do filho dos outros? Eu acho que não tem nada a ver, meu, tá errado. Meu, o pai é responsável pela educação do seu filho. Os outros pais cuidam dos seus filhos. Ah, o cara veio e pediu sua ajuda. Beleza, você ajuda. Você aconselha da forma como você acha que tem que aconselhar, mas sempre respeitando a autoridade do outro pai, entendeu? Muito bom. Ficou claro esse negócio? Ficou. Ficou claro? ficou- Beleza. Só pra. É, se não vão querer vir falar pro meu filho que time que ele tem que torcer, agora já foi também, tá com 15 anos. Já decidiu, né? Já tá no coração, não tem jeito. Já, já, já. Você tava. Mas eu perguntei para você o que que você, a falta que fez. Eu acho que sim, eu sempre. Eu lembro que eu sempre gostei de futebol. E olha que engraçado, o fato de não ser. Talvez não ter o estímulo e não ter aquela coisa de você. Que é tipo você falando pro teu filho. Ou de você vai lá e prestar conta pro treinador, ou tipo, meu, não é hora de você desistir, sabe? Sim. Então, a questão do confronto pra mim sempre foi muito engraçado, porque às vezes tinha uns jogos informais e eu jogava bem. Hum. Aí ia pra um campeonato e eu jogava mal. Leão de treino. Total, total. Então, tipo, é, a- que nem quando foi o boxe. Eu fiz o boxe intencional pela questão de confronto. Ah, legal. Porque a gente, como fui criado de uma forma que muito bonzinho, assim, Aham. o confronto faltou. Então, eu acho que até o fato de não ter seguido no esporte era porque sempre, não tem jeito, o esporte ele te leva pro confronto. Mas, bom, então eu vou falar do que a gente fez. Fala. A gente tem um grupo, né, de caras que fez discipulado comigo, e tal, daí a gente se encontra uma vez por ano, daí a gente fez um encontro. E aí eu tava pensando em algum esporte para gerar esse confronto, Você né? queria o boxe, né, primeiro. Queria o boxe, mas eu pensei, talvez dê errado. Talvez seja ruim. Meu, imagina um quebra o nariz do outro ali e tal. Aí eu pensei em jogar rugby, futebol americano, falei, ah, não sei.
Aí, cara, na verdade a ideia foi sua, né? Foi, Que eu apoiei e a gente acabou fazendo sumô. Cara, foi muito legal, né? E a ideia foi. é interessante também porque isso remete de volta para o esporte, o esporte, ele mimetiza uma situação de confronto que você só conseguiria se fosse guerra mesmo. Alguém está te assaltando, um confronto real. Então, o esporte, ele possibilita que você acesse algumas características da sua personalidade, do seu corpo, que às vezes você nem conhece, mas não de uma forma séria, Nossa, é de muito uma bom. forma um pouco lúdica, né? Uhum, Então, por exemplo, ali fazendo o negócio do sumô, foi muito legal. foi. Porque você reconhece um pouco de força, reconhece que você está fraco. Tem caras, tinha um cara específico lá enorme que ele tinha dúvidas a respeito da força dele, ao passo que tinha um outro cara lá que era pequeno, mas você via na cara dele a confiança que ele tinha. Então o esporte, ele te coloca nessa posição de é, mimetizar. Qual seria uma palavra para mimetizar? É como se fosse um treino para uma situação real de estresse, de luta, de agressividade, de violência, né? Sim. Eu acho, nesse aspecto é muito bom. E o sumô foi incrível, né, meu? Eu acho que te leva a descobrir coisas que você não sabe também, né? A respeito de você mesmo. Porque era muito engraçado. Você via confronto. Primeiro que ninguém queria, né? Todo mundo. Ah, não, não Precisei vamos ser bem fazer. autoritário para Você rolar. puxou na veia para todo mundo fazer, mas assim, teve gente que se escondeu no quarto. De tanto que não queria. Sinceramente, mano. E aí, beleza. Mas o legal foi que desde o que se escondeu no quarto Até até. os alucinados que estavam lá, É, não tinha ninguém muito alucinado, tava todo mundo meio não querendo, assim, acho que era tipo. só eu mesmo. É. E aí no final, todo mundo gostou, foi 100% do que perdeu todas até o que ganhou todas. É verdade. Todo mundo falou, cara, porque não foi sobre a vitória, quem ganhou ou perdeu, foi sobre essa descoberta de falar, caraca, porque você via na expressão. A pessoa se encarava. Quem tava, talvez, de início falando assim, com um ar mais superior de vou ganhar, às vezes acabava perdendo. É, E aquele que tava mais inferior, quando tinha um contato físico, era uma questão de descoberta, de tipo, caraca, a minha força tá conseguindo. Opa, peraí, eu vou. muito E legal. acabava ganhando. Muito legal. Muito Como bom. é que. Cara, eu tô lembrando de um negócio que não sai da minha cabeça. Hoje eu tava conversando com a Elisa, hoje mesmo. Hum, Falei assim, filha, você tem. Hoje ou ontem, acho que é ontem. Você tem saudade da esgrima, de voltar a fazer esgrima? Daí ela falou: Ah, às vezes eu tenho, pai. Mas, olha o que ela falou, mas tem um problema. Quando eu perdia, a culpa era só minha. Agora que eu tô jogando vôlei e basquete, quando eu perco, a culpa não é só minha, porque tem um time. hum, Eu falei: É verdade, filha, mas quando você ganhava, os méritos eram só seus. Ela falou: É verdade, pai. Então, também aí tem, dentro do esporte, eu recomendo particularmente que as crianças pratiquem esporte coletivo e esporte individual, porque os dois têm características que vão desenvolver aspectos diferenciados de cada um. Então, o esporte individual, meu, te ensina a não colocar a culpa nos outros, uhum, a se esforçar, a aprender a ganhar, a aprender a perder. É muito difícil perder no esporte individual, porque você não tem ninguém para botar a culpa é somente sua. Ao passo que no esporte coletivo, por mais que você seja um gênio no esporte, você precisa do seu time. é verdade. Aliás, aquele documentário do Jordan, Uhum, Last Dance, é maravilhoso, porque no documentário ele fala que a partir das primeiras temporadas ele entendeu que se ele não desenvolvesse o time dele, ele não ia conseguir ganhar, que ele não ia conseguir carregar nas costas. Então ele precisou desenvolver o time. Daí, a entrevistas com os outros, especificamente com dois pivôs, eles falam, meu, ele era um idiota, ele era um babaca, ele cruzou a linha várias vezes, mas inegavelmente ele esticou a gente ganhou um monte de campeonato. Então, assim, o esporte coletivo, ele também te ensina outros aspectos para você saber lidar na vida, porque ninguém vive sozinho, né, cara? sim, Ninguém pode ser tão individualista. A família mesmo, né? Você não consegue ser pai se você não pensar no coletivo, não pensar em estimular as pessoas, em trazer o melhor delas, né, em fazê-las jogar melhor. É um time, né? é verdade. Muito bom. A gente. E quando eu comecei a pensar sobre esse negócio de esporte, é engraçado, porque quando eu era mais novo, eu não tinha muito essa questão de esportes de confronto, principalmente.
eu acho que eu nunca fui muito fã do esporte sozinho. Hum, Talvez por falta desse estímulo pela de insegurança. pela insegurança. Então, quando era esporte coletivo, eu sempre gostava, porque eu sempre gostei de ter algo em equipe, assim. Porque eu, não sei, acabava colocando a minha energia no time, na Hum, equipe. Então, isso até me desenvolveu, acho que muito com habilidades de mais liderança. de liderança e de relacionamento com as pessoas por conta disso. Ao passo que se você pega um cara que é extremamente um a um, vamos falar, ele tem mais dificuldade de se desenvolver quando tem um time em equipe, né? Por outro lado, cara, qualquer líder entende no caminhar da liderança que existe um certo isolamento no líder. Não tem como. Você, é, o próprio, a própria definição de líder pressupõe uma diferenciação dos outros. Hum, Então, o esporte individual te ensina a se automotivar um pouco, entendeu? é verdade. O líder, de uma forma ou de outra, ele está caminhando sozinho. É, seria mentira falar que o líder, não, todo mundo está junto. Não, tem aspectos da liderança que ele carrega sozinho. Ele tem que aprender a se automotivar, tem que aprender a trabalhar sozinho em algumas coisas, porque não vai ser todo mundo que vai estar com ele. Claro que ele não pode ser individualista, mas ele tem que entender a responsabilidade e o encargo que ele carrega. E o esporte individual ajuda nisso. A você falar, meu, isso aqui é meu e eu tenho que carregar, entendeu? Não adianta passar para ninguém, essa bola não dá para passar. Sim, A esgrima era bom por causa disso, porque não tinha o que fazer, cara. É um confronto direto, não tem muito. Você pode discutir um ponto ou outro, mas não dá para você falar que você perdeu um campeonato porque todos os pontos foram errados, porque todas as vezes o juiz errou, porque todos, sabe? Não, não tem como. A culpa é sua mesmo. Então, ou você melhora por conta própria, ou você não vai ganhar. caraca, muito Às bom. vezes, em time, eu sinto que você consegue se esconder um pouco. Hum, Então, agora, quando você transfere um esporte individual para uma liderança, você entende assim, cara, é, o meu papel de líder, o que eu preciso me desenvolver, ou até de paternidade, mais ainda, cara. O meu papel de pai, o que eu preciso me desenvolver é uma corrida um pouco solitária. Não adianta eu colocar isso nas costas da minha esposa, nas costas dos meus pais, dos meus sogros, não. Isso é a sua cara, você se desenvolve, entendeu? Você corre atrás de se capacitar, de às vezes fazer um esporte para você ficar melhor fisicamente, você dorme um pouco menos para estudar, ou para orar pelos seus filhos, para conversar com eles, entendeu? Nunca tinha pensado nisso, mas o esporte individual eu acho bem bom para essa parte e também desenvolve um pouco da sua agressividade, né? é verdade. Total, é o confronto, né? Você consegue se esconder, o que você falou, você se esconde no meio de um monte de gente. Dá para se esconder. Total. Ao passo que o cara que já tem a agressividade inerente, no esporte coletivo ele vai sobressair. Mas ele vai sempre ter a possibilidade de, quando perde, botar a culpa no time. Minha filha estava reclamando de uma menina que sempre bota a culpa em todo mundo, porque ela é boa no que ela faz basquete, e ela Hum, bota a culpa em todo mundo, cara. caraca. Meu, não, fica com raiva, xinga. Falei, filha, tá errado, né? Ela não ia ganhar sozinha de jeito nenhum. Ou Sim. ela estimula as amigas dela para jogar melhor, ou ela vai continuar perdendo. Ou ela escolhe um esporte Individual, que ela individual. brilhe sozinha. Ou E aí ela vai saber que vai perder, vai ter que carregar. vai pô- a- colocar a culpa no técnico. Aí tinha gente que botava a culpa no técnico. É. Boa. A gente, uma coisa que eu separei aqui para a gente entender um pouco mais, porque quando a gente fala de esporte na prática, somos é o entendimento do porquê a gente deve estimular os filhos, né? Sim, É um exercício que eu sempre faço mental, porque eu vejo às vezes muita gente também colocando muito peso nos filhos, né? De, você precisa fazer, eu achei legal que você falou que é o limite de dois. Porque sim. tem gente que faz o filho, sei lá, estuda inglês, estuda francês, estuda não sei o quê, faz um monte de esporte, e aí às vezes acaba não desenvolvendo uma coisa que faz bem ou que gosta, que tem prazer, e aí a criança fica até um pouco perturbada com isso Fica meio estressado. e depois no futuro não quer fazer nada por causa disso. Cara, hoje eu penso que um bom equilíbrio mesmo, e levando em conta esse esquema semestral seria, cara, você tem que fazer, além da escola, escola básico, né? Você tem que fazer uma língua,
Você tem que fazer um esporte, Hum? e você tem que fazer um instrumento. Um instrumento também é bem massa. Porque eu vejo isso como uma educação completa, sabe? Fazendo uma língua vai abrir seus horizontes para você poder atuar em outros lugares. Um esporte é uma forma de você desenvolver o seu corpo e um instrumento é uma forma de você desenvolver as suas habilidades artísticas. Porque eu acho que o cérebro ele se desenvolve com a música. Incrível. Eu não tive instrumento. E Você eu não acho, tive? não. Não, não teve, quer dizer. Até meu irmão, até o Gui teve, acho que ele toca violão. Eu não tive nada de instrumento. Caraca, Então, eu acho que faltou, entendeu? é mesmo. Então, assim, é uma esticadinha também que você dá nos seus filhos. Muito Agora, bom. se você fizer dois esportes, dois instrumentos, duas línguas, cara, a criança não é criança mais, né? Ela tem que ter tempo de ócio. Mas também não adianta no tempo de ócio você deixar seu filho no celular. Porque, É, assim, melhor fazer outra coisa mesmo. então, eles têm que ter tempo de criatividade, tempo lúdico, tempo, às vezes, assistir um filme. Eu acho que é bem saudável isso. Eu sou um pouco contra performance nas crianças. É, Sabe aquela coisa de ter que fazer mil coisas e performar bem e ser o melhor? Eu acho um pouco estressante para uma criança. verdade. Eu sei que. Você não sabe aquele filme das irmãs Williams? Do tênis? É, Eu não assisti, mas eu sei. também não assisti. A Paula assistiu, falou que é legal tal, mas eu não sei se o sucesso financeiro em qualquer coisa que seja justifica, tipo, é meio maquiavélico, sabe? Ganhar dinheiro justifica os meios. Uhum. Eu não acho que eu não concordo. Fica a Ah. sugestão do príncipe do Maquiavel. Uhum. Eu não acho que justifica, sabe? Se os seus filhos eles fazem O quê? instrumento? Sim, a Elisa está fazendo teclado, o Toy está fazendo violão. E Eles não estão fazendo eles inglês agora, mas estão fazendo esporte, deve voltar em eles inglês estão agora no fazendo próximo inglês? ano. Então, Que legal. então, Muito bom. eles já faziam antes, a Elisa fez. Pra você ver como é que é criança, né? A Elisa encheu a paciência da gente que ela queria fazer violino. Uhum. Mano, por muito tempo. Encontramos o professor, encontramos o instrumento, compramos, começou a fazer aula e tal. Aí ela não fazia o que tinha que fazer em casa, porque tinha que treinar 20, 30 minutos em casa todo dia. Cara, daí ela começou a parar, no final parou, entendeu? Então, isso talvez um aspecto interessante também sobre esporte, eu falo para eles, e sobre música também. A gente, como pai, pode dar todo, toda a estrutura para que a criança se desenvolva, mas tem sempre uma parte do esforço deles. Então eu falo para eles, cara, foi esse caso do violino. Arrumei o professor, arrumei o violino, mas eu não vou tocar no seu lugar, entendeu? Eu não vou bater em você para você estudar violino, cara. Não faz sentido. Uhum. Nem ficar dando bronca. Então eu insistia um dia, 2 dias, no terceiro dia você esquece. Então eu falei, ó, a oportunidade vem e vai. Então vocês têm que aproveitar as oportunidades que aparecem. Sim. No final das contas, eu não vou viver a vida de vocês, entendeu? Uhum. Quem tem que viver são vocês. Muito bom. Ah, lembrando aqui, eu cheguei a tocar violão quando era mais novo. Mais velho, eu fiz de novo aula. Violão, eu acho que hoje é o instrumento que eu mais domino, assim. Mas a falta do canto me fez desistir um pouco, assim. Porque como eu não canto bem, Mas você nunca fez aula de. de canto não. Mas eu gosto, não é profundo o conhecimento, mas eu toco, assim. Você Já, não consegue fazer nem um João Gilberto assim? Não? assim, já. Um Chico, Mas, Chico Buarque assim? não, aí já é mais puxado, né? Você levar pro lado, tem a base e tem o dedilhado, né? Dedilhado, eu consigo, se estudar um pouquinho, eu consigo, a música, mas a base bem tranquilo, as notas também bem tranquilo. Cifra, né? Não partitura. Partitura dá também, eu cheguei a estudar, mas não domino. As crianças sabem ler partitura. Muito bom. Mas eu sempre gostei, quando era mais novo, eu fiz teclado e recentemente eu tentei a gaita. Gaita? Sempre Da gostei hora, muito de gaita. blues e jazz. Sério? Consegui fazer umas coisas, mas também não fui, tá aí. Isso foi bem recente, assim. Mas por conta de trabalho e tal, acabou não continuando. Mas eu sempre tive esse fluxo é, do hobby ou do instrumento ou do esporte de não continuar, sabe?
Tá. Deixa eu trazer um negócio que eu tô pensando aqui. Tava pensando sobre paternidade e esporte, né? Cara, é, eu vejo, eu experimentei na pele o que que é você ver seus filhos competindo. Hum, E a gente sempre corre o risco de querer que os seus filhos sejam campeões ou sejam super bem-sucedidos. E, e eu vi pais sendo ultra exigentes e estragando os filhos. E eu vi pais também que, não, tá. Foi ótimo, foi ótimo. Ficou em último lugar. Não, foi ótimo. Você é lindo, você é maravilhoso. E eu percebi que existe um meio do caminho em que você consegue estimular seu filho, mas você não precisa humilhá-lo. Você consegue esticar ele, mas sem estressar, sabe? É, eu não sei, você vai ter filho. É, é uma coisa interessante de se pensar como você vai lidar com o sucesso do seu filho no esporte, entendeu? Porque nego viaja, né? Nego estressado. passa tudo aquilo que talvez a experiência que teve ou que não teve para o filho, né? É muito fácil você se estressar com isso, você perder a cabeça, você brigar. É mesmo? Nossa, total, porque você entra no negócio ali e você quer que seu filho performe. Quando eu comecei a entender que isso era errado, puxa, passou a ser muito mais saudável, sabe? Interessante. Porque tá ali para apoiar, né, meu? Não para deixar os coitados com mais pressão ainda. Ai, caramba. Vai criar um trauma na criança, né? Nossa, nada a ver. Muito bom. Eu coloquei três pontos aqui que eu acho legal a gente, né, abrir e trazer. Os impactos que o esporte tem, né? Um é o benefício físico, o outro é o social e emocional, e o outro é os desafios e barreiras que isso que encontra em fazer, né? Então, os benefícios físicos têm a saúde, o desenvolvimento muscular, a resistência, a coordenação motora. E eu vejo quão importante isso é na fase adulta. Sim. A gente estava conversando esses dias, eu tenho o meu padrasto, a mãe dele tá com 90 anos. Hum. E ela tá numa fase, claro, né, tem idade mais avançada, mas a gente vê que a falta de músculo Ah, no sim. corpo impacta quando você está mais velho, né? Acho que sim. Então, e de alguma forma eu vejo que quando você começa a praticar esporte mais cedo, Sim. o teu músculo ele já tem um padrão ali, né, de estar sempre se desenvolvendo. Então é como se ele criasse uma memória muscular, né? Sim, eu vejo que sim. Então, hoje eu olho para isso e eu falo, caraca, a gente tem tanta dificuldade hoje, até com disciplina, porque quando era mais novo não foi imposto, que é um desejo que eu já tenho de, cara, de mostrar para os meus filhos a importância, não por performance, mas pela saúde mesmo. Os benefícios no corpo físico que isso tem. Não de maneira exagerada, porque hoje eu também vejo pessoas que se preocupam demais com o corpo, e às vezes o cara vai. Eu Eu acho tenho que. amigos que vão 2 vezes por dia para academia. E o cara não lê um livro, entendeu? Não, bom. Aí tem o que você não está fazendo, mas eu acho que, por exemplo, esportes como triatlon, esses que levam seu corpo a um limite extremo com muita frequência, não fazem bem para a saúde. Você já não acha que tem um pouco a ver com talento? De pessoas que têm um certo talento pro esporte. Acho que já entra numa parte mais profissional, né? Ou não? Mas eu acho que o esporte profissional que te leva sempre a esse limite. Bom, uma coisa muito natural é você ver isso. Atleta é sempre quebrado, Hum, fisicamente. Existe o atleta de final de semana, ou o cara que treina, que mantém a saúde física. Existe o atleta profissional. O atleta profissional, em geral, ele tem muita contusão. Por quê? Porque você leva seu corpo a um limite. É um carro de corrida, entendeu? O carro de corrida quebra muito mais do que o seu carro que você tem em casa, que você usa todo dia. Por quê? Porque ele é sempre levado no limite. muito bom. Então, o esporte ele deveria ser para todos de uma forma saudável e moderada. Uhum. Não acho que o segredo é esporte profissional para todo mundo estando no limite, entendeu? Mas a ausência do esporte, eu concordo com o que você falou, que tanto no âmbito da saúde, quanto no âmbito da composição fisiológica faz diferença. Quem fez esporte tende a ter mais massa muscular, tende a ter ossos mais resistentes, tende a ter uma estrutura mais saudável. Então é estrutura, entendeu?
Isso aí, independente se ele mantiver o esporte ou não, ele vai ter uma estrutura que ele Que compôs, desenvolveu, né? que desenvolveu ao longo do crescimento dele. Muito bom, Agora, a parte de saúde ele tem que manter. é Então, verdade. você tem sempre que correr um pouco, tem que fazer reposição muscular depois de uma certa idade, tem que fazer academia, puxar ferro. Eu acho bem importante. Você já fez alguma maratona? Não. Não? Cara, eu não gosto de correr. Eu também não sou muito Acho fã. muito chato correr e eu acho muito chato nadar. Esses Também. esportes assim de você ficar fazendo a mesma coisa 1.000 horas. Cara, eu corri muito, brother. Você não faz ideia. Nossa, na esgrima a gente tinha que correr muito. Tanto que quando eu entrei na faculdade e tinha só que jogar basquete, cara, eu jogava o jogo inteiro. Hum, Super tranquilo. Imagina, um preparo físico animal. Mesmo tendo parado de correr, permaneceu por muitos anos. Até começar. Porque daí quando você passa dos 30, passa dos 40, aí você começa de fato a precisar repor, né? Eu preciso fazer academia, puxar ferro, essas coisas. a questão do músculo também é importante, né? É. Queria Mas dizer. teve um outro ponto que você colocou aqui. Ah, social. Cara, eu tenho um ponto para falar a respeito do esporte. Isso para os pais é muito importante. Uhum, Quando você consegue desenvolver nos seus filhos a paixão por algum esporte ou até a competitividade para treinar, você pode ter certeza que enquanto o seu filho estiver treinando, enquanto seu filho estiver interessado em melhorar no esporte, ele não vai estar pensando em outras coisas. Então, a minha experiência pessoal cara, eu treinava toda noite. Eu não tinha tanto tempo para. Bom, independente, sei lá, de 2 a 3 horas do meu dia, eu investia em algo específico. E eu não estava fazendo outras coisas que naquela idade poderiam ser muito ruins. uhum. Interessante. Sabe, quando. Não vou falar que eu nunca enchi a cara enquanto eu fazia esgrima, mas era tão raro. Depois, quando eu entrei na faculdade, que eu parei, passou a ser uma coisa muito mais usual. Então, o esporte, de uma forma ou de outra, ele te mantém fora de alguns vícios que a ausência do esporte facilita com que você esteja. Não estou falando que esporte é um antídoto para tudo, Uhum, mas até como política pública é utilizado porque tira as crianças das drogas, tira do álcool, tira de más companhias, entendeu? muito bom. Por isso que tem tantos projetos sociais que incluem o esporte. Estímulo, né? Agora, não tem um projeto social mais importante do que sua família, né? Então, põe seu filho para fazer esporte. Não, é o principal, né? Total. Nessa parte do socioemocional, eu achei bem interessante aqui nessa pesquisa que eu peguei, que ele fala que estimula o trabalho em equipe, a comunicação melhora quando a criança faz um esporte coletivo, Sim, resolução de conflitos, isso daqui é verdade. total. Eu lembro das tretas que tinha jogando bola, Total, e aí total. você tem que ou intermediar ou. Não, e quando você está no esporte que é individual, você tem que pensar sozinho, cara. Na hora ali você tem que resolver. Verdade. E a própria autoestima. Isso eu tenho um ponto. Isso foi a minha experiência pessoal. Minha experiência pessoal é o pleonasmo, né? É a minha experiência. Na minha experiência, quando eu tinha os meus 10, 12, 14 anos, eu era muito magro. E aí com 15, eu fiquei, além de muito magro, muito alto. Então, o fato de você fazer um esporte, seja ele o basquete ou esgrima, e a sua complexão física, por menos popular que seja, te dá uma vantagem, te ajuda muito na sua autoestima. Então, assim, nossa, eu era magro e alto, mas eu era campeão. Sabe, o cara é magro e alto, mas no basquete ele serve para alguma coisa. Uhum, Então, o esporte, ele te ajuda na sua autoestima porque ele dá uma função além da própria aparência para o seu corpo. uhum, Porque o corpo do homem pode ser bonito? Pode, mas ele tem que ser funcional, entendeu? Então, se você entende que seu corpo serve para alguma coisa, para além da aparência, fala, cara, que bom. Porque nem todo mundo vai ser o Brad Pitt, né? Você há de convir comigo que nem todo mundo vai ser lindo e maravilhoso. sim. Mas se o cara joga bem, se o cara consegue desempenhar bem no esporte, você fala, bom, que beleza. Não, Estimula algumas habilidades, né? Que. não, para mim fazia muito sentido, porque era bom. Existia alguma coisa que eu era bom, entendeu? Não precisava só ser bonito, não adiantava. Imagina um moleque de 15 anos com 1,95 de altura. Porque além de. 95? É. Por Por, quê? por quê? Quantos você tem de altura hoje? 1,95. É, pergunta se diminuiu.
Um, um pouquinho, talvez, mas ainda é cedo para diminuir. Não, eu tinha 1,95, mas. Caraca, desde os 15 você tem 1,95? E é muito zoado, sabe por quê? Porque quando você tem esse tamanho, você tem 15 anos de idade, você quer se esconder, você não quer aparecer, A entendeu? galera não sabia quem que você O tinha quê? 95. Quem tá escutando no Spotify não ia saber, né? É, pô, eu tenho. Hoje eu acho da hora, mas com 15 anos eu queria ter um e-mail, entendeu? Pra desaparecer isso. Tudo que E, você faz é e aparecer. o cara de 1,5 querendo ter 1,95. Não sei, velho. Queria, mano, porque Só não sabe o isso. trabalho que é. Ai, É, porque quando você cresce menos, você começa a encher antes. Então, meu, você vai pegar o cara alto na escola, ele é, eu e meus amigos, era um bambuzal, né? Era um monte de magrelo andando junto. Só que quando você pegava os caras menores do futebol, eles já estavam todos na altura, mais ou menos, que eles iam ter mesmo. Então, eles já começavam a ficar mais fortes, mais completos. Não, era um interessante. horror. Quando eu comecei a engordar, pô, demorou. Até encher 1,95 e fazendo um monte de esporte. Não adiantava comer. Não tinha comida que enchia aquele corpo, cara. Só depois de casado que eu fui. Também engordei 20 quilos, né? Ganhar massa. Caraca, velho. Que, que demais. Engraçado que você começa a ver muitos pontos aqui, e às vezes a gente olha hoje pessoas que têm problemas até de. Você tem quanto de altura que você ficou falando da minha? Eu tenho 1,87, eu sou baixinho, Hum. perto de você. Não, pra todo mundo saber, né? Que ele falou, já que é o Felipe, é um baixinho fortão. Ah, Não, eu sempre fui mais alto também na minha turma, que não tinha ninguém maior, então. ah, Tanto que quando eu comecei a andar com você assim, é até engraçado se sentir menor, porque eu sempre fui o maior. é estranho. É esquisito. Hum, É, tava pensando aqui, né? De hoje a gente vê tantos casos de depressão, de alguns problemas sociais, até por conta da própria aparência. sim. E hoje eu não vejo que tenha o mesmo estímulo ao esporte como tinha antigamente, né? Eu acho que antigamente era melhor estimulado isso nas crianças. Cara, bom ponto. Será que é porque esse negócio de politicamente correto de que não pode ter um vencedor, não pode ter meritocracia? Será que é isso? Caraca, Pode ser, né? pode ser. Porque o esporte está muito baseado em, mano, um tem que ganhar, um tem que perder, entendeu? Cara, Você me desculpa, mas é a realidade. muito bom esse ponto, porque aqui eu coloquei os desafios e barreiras, né? Aí fala sobre falta de confiança, pressão dos pais, confronto que a gente falou, e a lei da consequência, Ah, controle emocional também. A lei da consequência é algo muito bom no esporte, que você aprende, cara, tem um conjunto de fatores que vai te levar para um sucesso. E isso é a meritocracia pura, né? Não adianta você querer ganhar as coisas de uma outra forma se não tiver um bom desempenho ali, uma boa, até performance, eu acho que é a palavra, né? uhum. Porque até no futebol mesmo, ser o melhor não garante que você vai. Quantos times maravilhosos que a gente viu, galácticos, Que não sendo necessariamente. formados e não eram os campeões. É. Existia algo a mais de trabalho em equipe, de liderança que era formado Tem até uma diferença, porque no futebol, quando fizeram os Galácticos mesmo, deu certo, mas no basquete, várias vezes na NBA eles tentam fazer times super assim e não funciona. no futebol, assim, tem uns que deram certo, mas muitos, Em geral, ó, não. o próprio Real Madrid, que eram os Galácticos da época, eles Eles não ganharam, ganharam tudo? não Ah, ganharam. não. Tem até um documentário acho que é na Netflix ou na Amazon, que conta um pouco a história. Eles não ganharam, eles chegaram a ganhar campeonato nacional, mas Champions League não. É mesmo? Eles não iam, Não não sabia, foram não. tiveram alguns conflitos. E aí que tá o ponto. Muito cara grande, Ah, é isso vai difícil. gerar conflito. Aí se você não tem um líder bom para gerir. Eu lembro do próprio Corinthians, quando o Corinthians começou a contratar Tevez, todo mundo, time monstro. Carlos Alberto, Roger, veio um time que era para destruir tudo. É, Não porque é foi bem muito assim. ego, né? O Messias está fazendo a pergunta ali. O que que você quer saber? Se esporte digital é esporte? Tá bom. Cara, assim, ó. Eu, por exemplo, para não falar de esporte, já vou falar do xadrez. Como você viu essa pergunta? Que? É, transmimento de pensação. Ele botou no celular assim. É, xadrez, para não falar de esporte digital, porque falam, ah, Antônio é contra videogame. Não. Xadrez. Xadrez é esporte? É esporte. Uhum. Qual que é a diferença? É, eu creio que o esporte tem aspectos mentais, né? E tem aspectos físicos.
não dá para você falar que o xadrez te desenvolve fisicamente da mesma forma que o futebol, sabe? É difícil entender como isso poderia acontecer. Mas certamente um esporte que não é físico, ele te desenvolve nos outros aspectos que a gente estava falando aqui. Aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a competir, lida com consequências. Se você não treina, você não ganha. Então, eu entendo os outros esportes. Tirando o Romário, né? Não, mas ele é o cara, né? Então, o esporte ele te ensina em vários aspectos, mas tem mesmo um esporte físico, por exemplo, na esgrima. A esgrima é um esporte muito assimétrico, porque você não desenvolve, que nem o tênis, você não consegue desenvolver os dois lados igual. Então a gente precisava fazer reforço. Se você é destro, você fazia reforço do lado esquerdo, para Uhum. você ficar simétrico. Se você era esquerdo, do outro lado. Então, mesmo dentro do esporte, é difícil você encontrar um esporte que é totalmente completo. Você vai ter sempre que compensar de alguma forma. Então, num esporte digital ou num esporte que não é físico, você vai ter que compensar, vai ter que fazer exercício. Uma vez me falaram de uma dessas casas aí que tem esses times de esportes, que os caras tinham uma academia na casa, porque, cara, não é saudável você. E os caras do esporte virtual perceberam que não é saudável ficar só no videogame. Você precisa complementar. Então, campeonato de FIFA não é esporte. Vocês podem ficar. Eu não acho que pai deveria ficar jogando videogame ao invés de ficar com o próprio filho. É isso. Esses dias eu vi um cara que joga muito videogame com uma marca na cabeça quando tira o fone. Você já viu isso aí? Impressionante, cara. Tem um Ah, buraco aqui assim, ó. nada a ver. Não, acho que é um pouco demais daí. Ah, Antônio, qual o seu trauma, Antônio? com videogame? Não, não tenho trauma, mas eu acho que tem idade para as coisas, entendeu? Eu acho que o trauma em si é ver o resultado, né? Que não tem, talvez. Cara, mas mesmo o cara que. Mas talvez o ponto não é o videogame, é qualquer tipo de hobby que o homem tenha que tira ele da função precípua dele, que é de criar os filhos, de dar atenção para a família, para mim não é saudável. Uhum. Isso pode ser estudo, pode ser oração, cara. Não sabe, para tirar um pouco do estigma. Não, para mim o ponto é, ele tem uma função. Não, mas eu tô aqui, eu vou deixar minha família de lado porque eu vou orar. Eu falei, cara, eu não sei se está correto, se você sentiu isso de Deus, tal, não quero entrar, né, vou ficar herético agora, mas eu acho que você tem uma responsabilidade que vem antes de todas, que é de cuidar dos seus filhos, da sua família. Antes do seu prazer, antes das suas obrigações, a primeira obrigação é essa, entendeu? Também não acho que o cara tem que abandonar, não acho que é saudável você abandonar tudo pela sua família, porque daí a sua própria família vai sofrer com a sua falta de estabilidade emocional. Então, fazer esporte é bom, faz bem. Não acho que tem problema. Só acho que você não pode exagerar, entendeu? E tirar espaço da sua família. Eu acho que talvez o dilema de hoje é esse, né? O videogame veio, sei lá, e hoje pode ser um problema de homens mais velhos que jogam muito videogame. Mas eu lembro que também talvez uma geração de uns 10, 15 anos atrás, o problema era o próprio futebol. Quantas vezes eu já não vi essa coisa do cara joga bola 3 vezes na semana, casa, a mulher não deixa jogar, né? Exatamente. Não, mas pode ser qualquer coisa. Uhum. Aqui, assim, o videogame ele parece ser menos ilícito, sabe? Porque o cara tá em casa, ele não tá enchendo a cara, ele não tá no bordel, entendeu? Não, ele tá só jogando videogame. Tá bom, mas ele, né? As pessoas nem sabem o que é bordel, mas tá bom. Melhor. Mas ele tá tomando o tempo que deveria ser da família de qualquer forma, né? Voltando para aquele ponto que eu falei sobre a questão de hoje você ver muito problema emocional, será, será que no ponto que a gente vê estatísticas hoje de depressão, será que a falta de esporte pode ser um dos indícios aqui de, Cara, eu acho que sim, porque saber lidar com derrota tem a ver com depressão. cara, isso é verdade. Porque assim, não, pera um pouquinho. Porque eu não quero também ser taxado como aqueles caras que acham que nada é depressão. Não, eu entendo que existe a, a doença depressão, que é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, e eu acho que tem a falta de habilidade para lidar com frustração. Então, o que o esporte faz? Ele te ensina a lidar com a frustração da derrota.
quando você entra para jogar alguma coisa, qual que é a sua expectativa? Vitória. E se você está fazendo aquilo para valer, você tem uma grande expectativa de vitória. Aí você perde, tá bom? O que acontece quando você perde? O teu cérebro fala, não, não é possível. E aí você tem que aprender a lidar com aquela frustração. Verdade. Meu, você não conseguiu, você não foi suficiente, nem sempre você consegue ganhar, tal. Esse saber lidar com isso, eu creio que te prepara para a vida. Hum, Porque tem muitas situações na vida de derrota, você não consegue, você não é suficiente, você precisa treinar mais, você precisa estudar mais, você não se preparou direito para uma entrevista, ou você não fez o trabalho da forma como deveria, e aí você se frustra. O esporte me ensinou, talvez a palavra aqui seja resiliência. O esporte me ensinou o seguinte: não adianta porque você perdeu hoje que você vai desistir de fazer isso aqui. Não, você vai, você treina. Eu lembro que o meu técnico chama Regis, chamava ele de Sagu, chama ele de Sagu. Quando eu perdia, na esgrima tem um lance que quando você termina uma luta, você tem que cumprimentar o opositor, e você não pode jogar sua máscara no chão. Então eu lembro quando que eu era pequeno, e eu perdi, e saí, joguei e tal. Meu, ele veio pra cima e falou assim: pega, vai lá, cumprimenta e vai pensar. Dali pra frente, eu detestava. Hoje em dia já não sou mais tão competitivo, mas eu detestava perder. Então, quando eu perdia, eu cumprimentava, mas eu não queria falar com ninguém. Então, quando eu perdia, eu ia na direção dele, ele falava: tá tudo bem você não falar comigo agora. Vai pra lá, depois a gente conversa. Então, ele respeitava a minha frustração, mas ele falava assim: a sua frustração tem limites. E você precisa respeitar, você precisa continuar sendo educado, você precisa continuar respeitando o seu adversário. Eu não vou forçar você a fazer o que você não consegue agora. Depois a gente conversa. uhum, Mas tem limites. Sabe aquela criança que se frustra e sai batendo? Se frustra porque hoje em dia, nego, se frustra e sai dando tiro nos outros. sim. Talvez se tivesse um pouquinho mais de frustração no esporte, que é um ambiente controlado, você ensina o seu cérebro a falar assim, ó, tem situações que a gente vai perder mesmo, entendeu? Mas tudo bem, não é o fim do mundo. Vamos lá, a gente tenta de novo. Nossa, que grande aprendizado que isso é, né? Para mim foi muito bom, cara. Porque aprender a perder. É muito bom. Sabe que ontem eu joguei um joguinho com a Elisa, chama Catan. Ontem mesmo. E aí eu tive a oportunidade de ganhar várias vezes. E eu não ganhei e deixei ela ganhar. Hum, E ela percebeu que eu não ganhei e deixei ela ganhar. E mesmo assim ela ficou feliz por ter ganhado. Tipo assim, é importante para ela naquele momento, mas eu costumava ganhar muito. E aí eu vi alguém falando a respeito de você fortalecer os seus filhos, deixando eles ganhar um pouco também. E como é o seu próprio egoísmo, sua competitividade que te faz ganhar de qualquer jeito. uau, Então, e aí ela ficou super feliz. que legal. Ela falou, pai, eu vi que você me deu uma chance. E eu ganhei. Eu falei, parabéns, filho. Muito bom. Eu Caramba, já foi bastante, hein? foi. Vai. Eu não vi um vídeo esses dias sobre duas crianças, dois meninos disputando um esporte de contato, era luta. Eu não lembro qual esporte era exatamente, mas o menino perdia e ele ficava tão bravo que ele não queria ter o contato com o adversário e ele saiu, tipo, era hora de levantar a mão. O juiz pegava e levantava a mão e o menino não queria Hum, estar presente ali porque ele ia levantar a mão do outro. E aí o pai saiu da plateia ali, da arquibancada, pega o filho e fala: você vai voltar pra lá. E você vai ficar ali, você precisa aprender a perder. E o moleque dando um chilique é imenso. isso aí. E ele fez o moleque ficar, cara. É E isso você aí. fica pensando, nossa, É isso aí. quantas, né? Quantos pais, que não iam nem ligar. E eu falar, tá tudo bem, perdeu, deixa ele ali, né? Qual a importância? Ali ficou muito gravado para mim primeiro, ó, a oportunidade que o esporte traz Sim, para colocar algo na superfície. sim, sim, E o pai de vir sim. e dar a direção certa, porque Muito legal. se também não dá a direção certa, o esporte não fez o Não, sentido, né? eu acho que aprender a perder é só o primeiro passo. Hum, Porque quando você aprende a ganhar também. Aprender a ganhar e respeitar o cara que perdeu, sabe? uhum, Eu acho até mais difícil. é verdade. Então, caraca, você vai vencer algumas vezes? Vai. Como é que você vai lidar com isso, entendeu? Muito bom. Maravilha. É isso. Bom,
Quer falar mais alguma coisa? Não, Beleza. tranquilo. Boa, conseguimos falar sobre esporte, cobrimos vários assuntos. Se você que está ouvindo ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa pro Felipe, como é que foi a frustração dele, na verdade é uma vitória na vida, né? De São Paulino para corintiano. Foi bom. Não é sempre que a gente tem essas vitórias tão cedo na nossa vida. Estragou, o cara tá acostumado a vencer agora. Querendo, manda pra gente, dá pra falar no Spotify ou no YouTube. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.